Graça, paz, misericórdia. Hoje não é mais fundamento da fé, nós já terminamos os fundamentos da fé, mas são pontos também de grande relevância para nós cristãos. O Senhor nos fez um chamado e de pregar o evangelho por toda a terra. Então, o tema de hoje é um tema que vai ser dividido em mais de uma palavra, não daria tempo para falar apenas uma vez, sobre como conduzir pessoas a Cristo. É um material que foi composto por diversos evangelistas ao redor do mundo, já levaram ao Senhor, em sua conta, mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil almas que levaram a Cristo. Então, não é um manual rígido de maneira nenhuma, existem outras maneiras, além dessas que vão estar expostas aqui hoje, mas é apenas um material para que, caso você sinta diante do Senhor, você possa utilizá-lo na sua vida de pregação do Evangelho. Então, temos aqui alguns versículos do livro de Atos, e convidar os irmãos para nós lermos juntos esses versículos de Atos que estão aqui. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos estudando o livro de Atos aos sábados. Nós já passamos por essa porção há um bom tempo atrás. Mas vale a pena relembrar alguns pontos aqui que estão relacionados a esse tema de como conduzir pessoas a Cristo. Esses versículos estão inseridos dentro de um contexto inicial da igreja de Jerusalém, onde a igreja estava florescendo e se multiplicando o número de discípulos, conforme o versículo 1 diz. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. O que aconteceu? Multiplicou-se o número de discípulos, o número de pessoas aumentou, aumentaram-se também os problemas. Porque onde há pessoas, há problemas. Então, o resultado natural de problemas, às vezes uma pessoa traz um problema, tem pessoas que traz 10, tem pessoas que não traz nenhum. Então, o resultado natural de problemas, para muitas pessoas, principalmente quando elas se sentem esquecidas, é murmuração. Esse descontentamento se expressa por meio de murmuração. Foi o que aconteceu ali em Jerusalém. Um grupo de judeus helenistas, crentes, se sentiram esquecidos ali naquele momento, e as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A distribuição diária de dinheiro ali. Os judeus, eles tinham um costume antigo, e a igreja adotou esse costume de ajudar os crentes necessitados com dinheiro. Então, os judeus passavam de casa em casa: olha, fulano de tal tem necessidade, é inválido, não tem necessidade, não tem condições de trabalhar, não tem condições de se sustentar, então precisa de dinheiro para ajudar fulano de tal. Assim era naqueles dias. Talvez um exemplo, talvez mais próximo do que nós tivemos nos nossos dias, o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, o povo ajudando o povo, né? Era algo mais ou menos o que acontecia ali normalmente. Conforme a gente até fala, não tinha previdência social, não tinha aposentadoria, era o povo ajudando o povo. Então, houve um problema ali na Assembleia de Jerusalém, porque cresceram o número de pessoas, né? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável
que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Aqui no livro de Atos, até esse capítulo 6, Satanás tentou atacar a igreja de 3 formas. A primeira está no capítulo 4, através de perseguições exteriores. Satanás não conseguiu parar a igreja. Capítulo 5, através de corrupções internas. Ananias e Safira. Satanás tentou corromper a igreja de dentro para fora, não conseguiu também. Mas aqui, o número dos discípulos estava aumentando, Satanás se utilizou de uma outra artimanha, distração. Satanás tentou distrair os discípulos através de obra social. Isso se vê muito hoje, em muitos contextos cristãos. Porque é algo, sim, necessário, é algo lícito. Satanás tentou barrar a igreja através de algo lícito, ali naquele momento. Então, os apóstolos disseram, isso não foi eles se eximirem da responsabilidade dele. Imagina quanta carga havia nas costas dos apóstolos naqueles dias. Eles falaram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a eles. Mas, irmãos, escolherem entre vós. Irmãos, escolham vocês mesmos. Eles não centralizaram as coisas, eles delegaram, então escolham. E aí foi a instituição dos diáconos, né? Resumindo tudo isso aqui. Então, tem as qualificações dos diáconos, qualificações espirituais para algo prático. Então, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, eles não se distraíram, focalizando as suas atenções para a obra social. Eles se focalizaram na oração e no ministério da palavra. Então, tem outros 2 versículos aqui, nesse contexto vai falar o nome dos irmãos. O versículo 7 vai falar qual foi o resultado dos apóstolos se consagrar à oração e o ministério da palavra. Essas 2 coisas. Qual foi o resultado? O versículo 7 diz o seguinte, crescia a igreja, não era a igreja que crescia, era o ministério do fulano de tal. O texto não diz isso, não. Não era a igreja, o ministério do fulano de tal que crescia. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então, irmãos, a igreja ela só cresce quando a palavra cresce. Amém. O crescimento, não é nem uma adição, é uma multiplicação. Se multiplica o número dos discípulos quando nós não ficamos distraídos com outras coisas, como os apóstolos. Há uma consagração voluntária, a oração. A palavra, ela não significa somente o ensino, mas evangelismo. Isso a gente vai falar na próxima vez. De maneira prática, como evangelizar. Mas isso aqui é um princípio bíblico, inerrante. O que é consagrar-se? A palavra consagrar, muita gente que romantiza, fala que consagração é algo muito bonitinho, mas não é. Primeira vez que essa palavra está nas Escrituras, está em Êxodo 32, 29, diante do incidente do bezerro de ouro. Ali o povo de Israel, que viu tantos e tantos milagres, o Senhor com mão forte tirou eles do Egito. Eles viram as 10 pragas do Egito, o Senhor abrindo o mar, eles passando. Depois o Senhor fechando o mar sobre Faraó e seus cavaleiros. Eles indo para o deserto, o Senhor com coluna de nuvem de dia, para que o deserto não se queimasse, à noite com coluna de fogo, para que eles se aquecessem no deserto. O Senhor fazendo milagres, como dando maná, codornizes, etc, etc, etc. Ainda assim, Moisés sobe o monte, por conta da impaciência deles. Então, aguentaram Moisés para 40 dias. Falaram, não, vamos fazer um deuses aqui, e nos livraram do Egito. E aí jogaram as argolas, os brincos de ouro, etc. Agora, o Moisés ficou 5% curado, esse trágico da história de Israel. Moisés desce o monte, quebra as tábuas da lei, fala, mata-nos e morta. Consagrai-vos, pois, ao Senhor contra o seu irmão, contra o seu parente, para que o Senhor nos conceda obediência. A consagração está dentro do contexto de você ir contra, de você matar o idolatria. Ou seja, hoje, aplicando para nós a idolatria interna, algo que é no nosso coração, ou coisas externas, nos leva a idolatrar coisas, pessoas, etc. A consagração é você ir contra o desejo próprio do coração e matar aquilo. Ou contra coisas externas que em nós e exterminar aquilo.
Isso é consagração. Nada pode me impedir de buscar o Senhor. Isso é consagração. Eu vou contra tudo aquilo que me impeça de buscar o Senhor. Isso é consagração. Então, os apóstolos, eles se consagraram à oração. Resultado, a palavra de Deus cresceu. Então, irmãos, a palavra de Deus cresce como consequência natural disso. Se multiplica no número dos discípulos. Irmãos, é uma pena que, infelizmente, dentro de tantos contextos cristãos modernos, se tem apenas o objetivo de ganhar pessoas. Pura e simplesmente como se essa fosse a finalidade de si. E não se preocupa com qualidade da palavra. Não se preocupa com mais nada. Ganhar pessoas se tornou simplesmente a finalidade. Não se preocupa com mais nada. Se essas pessoas vão ser cuidadas, apacentadas, a qualidade da palavra. Você vê aqui um exemplo totalmente contrário. Crescia a palavra de Deus. Porque, irmãos, é a palavra de Deus que nos alimenta, não só de como viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Não adianta você dar pão físico para a pessoa, ele está fome de novo. É a palavra de Deus que nos leva ao Senhor. Que nos leva a ter esses encontros com o Senhor, conforme nós falamos. Mas muitos falam hoje, eu quero ouvir a voz de Deus. Isso daí é Bíblia. A voz de Deus está lá dentro. Não espera vir um som audível falando com você. Porque, muito possivelmente, possa ser um espírito maligno. Ou de alguém que se passe querendo ser Deus. A palavra de Deus é limitante. Então, aqui é um texto que traz uma base bíblica de que a palavra de Deus crescer na consequência natural é que se multiplique o número dos discípulos. Então, aqui, indo por um aspecto um pouco mais prático disso, uma das maneiras mais simples de conduzir pessoas a Cristo é cada crente dando seu próprio testemunho. Você fala a sua história de conversão a uma pessoa. Isso tem impacto. Cada crente, a partir de poder salvo, é incentivado a testemunhar. Cada um de nós precisa ser incentivado a testemunhar. Mas, se nós quisermos ser mais eficazes, conduzir pessoas a Cristo, assim como os apóstolos acima, primeiro precisamos achegar-nos ao Senhor, por favor, dos pecadores. Esse é um aspecto que nós vamos estar vendo hoje. E talvez numa próxima oportunidade nós vamos estar vendo o segundo aspecto, que é dirigir-se aos pecadores da parte de Deus. Então nós vamos ver o primeiro aspecto hoje. Então, chegando-se a Deus em favor dos pecadores. O primeiro ponto para isso, né? Isso é um material preparado por evangelistas, tá? Tiveram experiência na área. Prepare um caderno de orações, um caderno de anotações. Algo bem simples, não tem nada mágico. Um caderno de anotações. Primeira coisa do caderno. Peça a Deus para colocar em seu coração os nomes que Ele deseja salvar. Sem dúvida, você será encorajado em seu coração. Se a gente pede ao Senhor, Ele nos dá. Sem dúvida, você será encorajado em seu coração a orar por alguns, ou mesmo por dúzias de pessoas. Não prepare essa lista de nomes descuidadamente. Pedir ao Senhor. Vou colocar todo mundo aqui. Coloca o cachorro, o papagaio, etc. Não é de maneira descuidada. É algo que é feito diante do Senhor. Pois seria perder tempo fazer isso de maneira descuidada. O importante é que antes de anotar os nomes, você primeiro peça ao Senhor colocá-los em seu coração. Porque o que adianta você ter o nome no caderno não ter no seu coração? O nome vai ficar lá no caderno. Mas uma vez que você pede ao Senhor para colocar no teu coração, você vai ser incomodado a orar para aquela pessoa. O Senhor vai falar no teu coração. Você pediu para mim, eu estou te cobrando agora. Bora aí. Então, para que o trabalho seja bem feito, nós queremos fazer algo bem feito, porque nós estamos fazendo para Deus. Serviço a Deus é com excelência. Ele deve ter um bom início. Então, ao levar esse assunto diante do Senhor, Ele vai dar a nós os nomes de certas pessoas pelas quais orar.
pessoas de sua família, amigos, colegas, companheiros de escola, e conhecidos virão espontaneamente no seu coração. Então, nós esperamos que essas pessoas sejam salvas brevemente. Nosso coração fica sem pressa, normal. Inclua esses nomes em seu caderno de anotações, numerando-os à medida que vão ser inseridos. À esquerda dos nomes, escreva a data em que começou a orar por aquela pessoa, escreve a data do nome e deixa um espaço em branco ao lado do nome para ser preenchido com a data a qual aquela pessoa em particular vier a ser salva. Após inserir o nome, ele não deverá ser removido até que a pessoa seja salva e venha a falecer. Trabalho de diligência, trabalho cansado. Enquanto o nome estiver lá, você deverá orar pela pessoa até que seja salva. Orar sem esmorecer. Sua caderneta de anotações deve conter os seguintes itens. Primeiro item é o número, segundo a data, o dia que se começou a dar a pessoa, terceiro, o nome da pessoa, em quarto lugar, a outra data. O dia em que a pessoa foi salva ou veio a falecer. Muitos em sua caderneta podem ser salvos no decorrer de um ano. Louvado seja o Senhor se isso acontecer. Alguns podem ser salvos em 3 meses, melhor ainda. Só que também existem exceções, né? 1 ou 2 podem ser especialmente difíceis. Mas não deixe escapar nenhum. Então, mais um ponto. Primeiro é você ter um caderno, tá? Seu trabalho organizado e feito. O segundo ponto está relacionado a tudo isso. A oração é o trabalho básico, salvação básica. Trabalho básico, a base disso. Existe um princípio básico na salvação das almas, que é o de orar a Deus antes de conversar com alguém. Não difere muito do ministério da palavra. O irmão vai ministrar a palavra, é a semana inteira em oração. O Senhor prepara o ambiente, prepara os corações. A reunião em si, por exemplo, de sábado, todo mundo orando pela palavra. Por que deveria ser diferente da nossa pregação, da nossa evangelização? Nós devemos preparar. Há uma preparação. Então, primeiro peça a Deus e então vá conversar com a pessoa. É absolutamente necessário que você fale com Deus em favor da pessoa aqui a falar mais tarde. Se você falar primeiro com ela, não será capaz de realizar nada. O interesse pelos homens, sem que haja um fardo diante de Deus, é simplesmente inadequado e, por isso, ineficiente. A pessoa primeiro deve sentir um fardo diante de Deus e então trabalhar diante dos homens. Lembre-se que quem a salvará é o Senhor e não você. Nós estamos fazendo a obra de Deus e não a nossa obra particular. O poder de salvação está nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor, e não nas nossas mãos. Por isso é necessário pedir ao Senhor. Agir sem pedir é o quê? Mero ativismo religioso. Portanto, a primeira coisa a fazer é pedir a Deus. Tem 2 versículos aqui, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Atos 2,47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esses 2 versículos corroboram essa ideia de quem salva o Senhor. Nós somos apenas meros instrumentos nas mãos, somos vasos úteis nas mãos do Senhor. Mas quem salva é Ele. Então nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, salve a pessoa. Salve. Ele precisa da salvação. O Senhor deseja salvar. Me use como instrumento de tuas mãos. Salvar para me dar as palavras, Senhor. Me use de alguma forma. Então devemos pedir ao Senhor por almas. Todos nós devemos pedir ao Senhor por almas. Precisamos orar. Ó Deus, dê almas ao Senhor Jesus. Mas que nós pensamos que nós sejamos instrumentos, mas as almas não são nossas. As almas são do Senhor Jesus. Senhor, acrescente pessoas à igreja. O
no seu aspecto universal. Não significa necessariamente que a pessoa vai congregar aqui conosco. Gente, muitas vezes, no meio cristão, se incentiva muito isso, ó, traz pessoa para cá, é para cá, hein? É para cá. Não é para congregar em outro lugar, não. Se incentiva isso no meio cristão em geral. E até se incentiva até em pescar em aquário alheio, né? Um termo que se utiliza por aí. Não é nem pregando para incrédulo, é para trazer crente de um grupo para o outro, para depois ficar com aquelas birras infantis, né? Olha, eu tenho mais do que você. Comparações de ministério. O meu ministério tem mais que o seu, a igreja tem mais que a sua. Infantilidade, né? Parece conversa de criança. E de fato é. Então nós oramos, ó Deus, dê almas ao Senhor, para que essas pessoas atuem na igreja. Porque a igreja é do Senhor, ela é dele. As pessoas são dadas quando pedimos. Se as pessoas vierem, por um acaso, congregar aqui, muito bom. Mas se elas vierem congregar em outro lugar, muito bom também. Louvado seja o Senhor. Os corações humanos são tão cheios de sutilezas que não se convertem facilmente. O Senhor conhecia a natureza humana. O Senhor, inclusive, não se confiava na natureza humana. Então, o que nos leva a acreditar que o mero esforço nosso particular vai salvar alguém? Nós temos que pedir ao Senhor e agir na força do Senhor. Então, porque os corações humanos são cheios de artimanhas. Muitas vezes as pessoas são até energizadas por Satanás. Então, por essa razão, nós devemos orar fielmente por uma pessoa antes de conversarmos abertamente com ela. Quão importante é a oração. Ore nominalmente em favor das pessoas a quem deseja conduzir a Cristo. Creia que Deus irá salvá-las e depois leve-as ao Senhor. Quem é sábio em levar almas a Cristo é hábil na arte da oração. Os crentes que oram em favor dos pecadores a Deus, e aqui é uma questão relacionada à oração, devem ter especial cuidado em rejeitar todos os pecados conhecidos. Porque nós podemos também ser fiéis na oração, mas nós cultivarmos pecados particulares. Então, devemos ter especial cuidado em rejeitar todos os pecados conhecidos. Devemos aprender a viver uma vida santa diante de Deus. Se alguém é negligente na questão do pecado, sua oração definitivamente encontrará um obstáculo, uma parede. O pecado é um grave problema. Muitos toleram o pecado em sua vida. Por isso que a oração muitas vezes não tem feito. O pecado não irá somente obstruir nossas orações, irá arruinar também a nossa consciência. Então, os efeitos do pecado eles são duplos. Objetivamente, há um efeito em relação a Deus e, subjetivamente, há um efeito em relação a nós. Objetivamente, o pecado obstrui a graça de Deus e a resposta. Eu tenho 2 versículos de Isaías relacionados a isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os versículos estão claros, não precisa nem comentar sobre eles. A misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do mundo. A mão do Senhor não está encolhida. O Senhor, Ele quer salvar. O Senhor deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A mão dele não está encolhida. Pelo contrário, está aberta. Ele quer salvar. A misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do mundo. Nada poderá resistir a elas, exceto Deus. Lemos no Salmo 66, 18. Se eu, do coração, contemplar a vaidade, o Senhor não tem. Ou se alguém for descuidado em tratar com o pecado, haverá uma barreira entre ele e Deus. Qualquer pecado não confessado
se torna um empecilho diante do Senhor. Impede a oração de ser ouvida. Esse é o efeito objetivo do pecado. Uma barreira entre nós e o Senhor. Mas subjetivamente, ou seja, dentro de nós, o pecado danifica a consciência do homem. Quando uma pessoa peca, sua consciência se torna enfraquecida e deprimida. Independente de quão arduamente ela própria tenta se convencer do contrário. Enquanto lê a Bíblia, ou de quão desesperadamente se agarra às promessas da Bíblia e à graça aceitável de Deus. Sua consciência, a nossa consciência do barco, na 1 Timóteo 19. Não há nada de errado se o barco envelhecer. O que ele não pode é não estragar. Também não há problemas com o barco se ele for pequeno, mas não pode ter rachaduras no casco. Se a consciência perde a paz, haverá um obstáculo na pessoa diante de Deus. Muitas vezes a gente não consegue orar. A consciência começa a incomodar. Olha, confessa com o pecado diante do Senhor. Então, resumindo todo o assunto, nós precisamos cuidar da questão do pecado se desejamos ser eficazes na oração. E sem oração, não há trabalho espiritual para a salvação das almas. Porque salvar uma alma é um trabalho espiritual. Não é um trabalho humano, não é um ativismo religioso, uma obra da carne. É algo que é feito de maneira espiritual. A pessoa está morta em seus delitos e pecados e o Senhor dá vida. O Senhor a faz renascer. É um processo espiritual, algo espiritual. Então, necessita de armas espirituais, primeiramente. Então, precisamos cuidar da questão do pecado se desejamos ser eficazes na oração. E sem oração não há trabalho espiritual para a salvação de almas. Apenas esforço humano e visa a glória do homem. Deus não leva a sério as intenções de alguém que diz que deseja a salvação de almas, mas não ora por nenhuma. Esse é o fato. Né? Então, que o Senhor nos leve a orar pelas almas. Né? Eu mesmo preciso fazer isso. Eu fui muito iluminado fazendo esse conteúdo e talvez meu caderninho comece. O Senhor possa nos iluminar e nos dar pessoas. Talvez até o Senhor já tenha dado pessoas nos nossos corações. Né? Talvez agora seja a hora de colocar o caderninho, começar a orar por elas. Se houver pecado, né? Orar ao Senhor para que esse pecado não interfira. Esse é o primeiro ponto. Aí, se o Senhor permitir, na semana que vem nós vamos ver o segundo passo. Né? Primeiro, isso aqui é levar as pessoas diante de Deus em oração. O segundo passo é, aí sim, você falar com elas, evangelizar. Louvado seja o Senhor.